Estamos de volta com Viver Ciência, hoje tratando sobre o desenvolvimento de novos materiais. Nossos convidados são os professores Emília Selma de Oliveira Lima e Renato Borges Pontes, ambos professores da UFG. O Brasil é um país privilegiado pela alta incidência de raios solares em seu território e por isso apresenta um grande potencial para o desenvolvimento de energia solar. Apesar dessa fonte ser renovável e não poluir o ambiente, o custo de produção ainda é alto. Mas pesquisadores da UFG recorreram a novos materiais para a construção de células solares mais baratas. Vamos conferir a reportagem. As células solares são dispositivos que têm a capacidade de captar a luz do sol e transformar em eletricidade. As estruturas disponíveis atualmente apresentam alto custo de produção. Por isso, a importância de se buscar alternativas mais acessíveis, como faz um grupo de pesquisadores da UFG. O que a gente faz aqui no Laboratório de Espectroscopia e Nanomateriais é desenvolver materiais que tenham a habilidade de gerar portadores de carga. Pensando na aplicação de células solares, mas a gente faz a caracterização da morfologia deles, que isso é bastante importante para a célula solar, e da propriedade dele de transformar a luz em carga elétrica. A gente faz o estudo dessas características materiais usando diversas técnicas de microscopia e também de espectroscopia de fluorescência e luminescência. Os novos materiais são nanoestruturas peptídicas que possibilitam a montagem de células solares mais simples, com formatos e aplicações diferenciadas. Esse trabalho tem apresentado bons resultados, gerando patentes não apenas em células solares, como em outros dispositivos. Conforme a gente foi desenvolvendo esses peptídeos especiais, que têm a propriedade de transporte de carga aumentada, a gente percebeu que eles podiam ser aplicados em outros tipos de dispositivos também, como sensores, por exemplo, com aplicação ambiental. O Brasil possui grande potencial para a geração de energia solar e precisa investir no desenvolvimento de tecnologias que tornem a produção mais barata e eficaz, reduzindo nossa dependência por combustíveis fósseis. Então, é essa que é a vantagem, quer dizer, a importância da gente buscar sempre novos materiais para uma tecnologia que ainda não está tão desenvolvida quanto das células solares. Ainda falta bastante, mas para a gente ter as células solares como uma fonte de energia perene aqui no Brasil, mas a gente tem todas as possibilidades. Professora Emília, o que precisa ser levado em conta no desenvolvimento de novos materiais? Diversos aspectos devem ser levados em conta. Uma vez encontrada a propriedade que você deseja, aí deve-se avaliar as questões econômicas, se ele vai ser produzido por uma aplicação em grande escala ou se é uma aplicação mais restrita, as questões ambientais, todos esses aspectos devem ser levados em conta na produção de um novo material. E em que esses novos materiais se diferenciam, professor, dos materiais já encontrados na natureza? Olha, essencialmente, eles se diferenciam, acho que simplesmente pelo fato deles terem sido obtidos em laboratório, porque você pode, inclusive, encontrar novos materiais na natureza, depende da forma como você olha o problema. Por exemplo, o grafeno, ele pode ser, uma das formas de se obtê-lo é esfoliar, que é retirar a camada do grafite. Então, se obteve recentemente, ele foi isolado só, eu não vou me lembrar o ano que ele foi isolado, mas em 2010, 2 pesquisadores ganharam o Prêmio Nobel em Física simplesmente por isolar o grafeno e desvendar as propriedades físicas e químicas desse material. Então, a natureza está sempre surpreendendo e não deixa de ser um laboratório ainda para novos materiais. Professora Emília, e quais são as áreas que demandam esses novos materiais, as principais áreas? Todos os ramos da atividade humana demandam novos materiais. A área de eletrônica demanda muito, essa área de aplicações para novas fontes de energia demanda muito novos materiais. A área de saúde, a área de alimentos, na verdade, todas as áreas da atividade humana demandam de novos materiais.
Acho que também destacaria aí armazenamento de energia, células solares, como foi mostrado na matéria, indústria automobilística, aeroespacial, odontológica, várias áreas aí se beneficiam do advento de novos materiais. E, professores, como está essa questão no Brasil, né, na questão da pesquisa de novos materiais, investimentos nessa área, como vocês enxergam? Bom, eu considero que nos últimos anos a gente avançou bastante, né? Com a expansão das universidades, com a criação de cursos. Atualmente no Brasil existe mais de 35 cursos de engenharia de materiais, sem contar, né, que o número muito grande de cursos de química e de física que formam esses profissionais, né? Assim, os grandes centros que desenvolvem pesquisa em novos materiais no Brasil, como a professora Emília, são as universidades e alguns laboratórios de pesquisa, como, por exemplo, o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, em Campinas, no estado de São Paulo. E, essencialmente, o grande fomentador é o governo federal, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, em particular com o CNPq, que é o Conselho Nacional de Pesquisa. Temos recebido investimento e a gente sabe que o atual cenário é complicado, mas dada a importância da área, a gente tem crescido consistentemente esse apoio do governo, que permite às universidades e os laboratórios seguirem em frente com as suas pesquisas. Posso completar? Pode Você pode também avaliar esse desenvolvimento com base no que acontece na Sociedade Brasileira de Materiais, que foi uma sociedade que teve um crescimento imenso nesses últimos 15 anos. Os primeiros encontros dessa sociedade, realizados no início da década passada, você encontrava 200 pessoas entre professores e alunos. Hoje em dia você encontra mais de 1.000 pessoas, 1.500 pessoas no congresso de materiais. Ok, intervalo rápido no Viver Ciência. No próximo bloco você vai conhecer um conjunto de laboratórios da UFG, onde são realizadas pesquisas com vistas ao desenvolvimento de novos materiais. Até já! O termo etiale, como perguntado, vem do latim e significa e outros. Sua forma reduzida é etial. Isso é utilizado na normatização bibliográfica quando você não quer citar todos os autores. Então, você tem um artigo que tem 10 autores. Você vai fazer a chamada desse artigo no texto. Então, normalmente, você chama o primeiro autor e coloca em seguida a expressão etial. Ou seja, aquele artigo é de autoria dessa pessoa e dos outros que seriam os colaboradores. A expressão apode vem do latim, significa junto a, perto de. Isso, para a escrita científica, ela é utilizada quando você não lê o texto original e você está se referindo à citação de uma determinada pessoa que foi feita por uma segunda pessoa. Ou seja, se você lê o original, você não precisa dizer que aquela informação é apode do ciclano. Você pode citar o original, mas se você obteve essa informação de uma outra fonte que não original, então você usa o termo apode. A definição ipsis literis, ela também vem do latim, quer dizer com as mesmas palavras. A gente utiliza isso quando a gente escreve uma frase ou uma ideia exatamente da maneira que o autor original a escreveu. Então, quando você faz uma tradução literal daquela colocação do autor original, então você está fazendo uma colocação ipsis literis. A última terminologia, que é o ibidem, ela vem do latim no mesmo lugar, a sua forma reduzida é ibide. E você usa quando você constrói um texto, cita um autor. E no mesmo texto, em outros locais, você vai citar exatamente a mesma obra do mesmo autor. Para não repetir o nome do autor, para não repetir a obra, você usa a expressão ibide.